Gente, a minha experiência nas outras turmas está me dizendo que é melhor eu botar 2 vídeos de 20 minutos, por exemplo, do que um vídeo de 40, certo? Mas aí vocês não são obrigados a pensarem do mesmo jeito. Se vocês preferirem, a gente coloca um vídeo só, a gente vai tudo na lógica de tentar melhorar o aprendizagem de vocês, certo? Eu estava explicando aqui a diferença entre raridade e escassez. E eu falei para vocês que um bem ele vai ter um valor, uma percepção de valor melhor à medida que ele for enxergado como escasso para um determinado cliente. Mas veja, numa estrutura econômica, nós temos determinados agentes, principalmente numa economia capitalista. Numa economia capitalista, nós temos essencialmente 3 motores econômicos, 3 agentes que interferem diretamente na maneira de essa sociedade se relacionar com os recursos que tem. Eu estou falando das famílias, eu estou falando das empresas e estou falando do governo. Então, perceba que esses 3 têm um pezinho no microeconômico, principalmente as famílias, mas também tem outro pezinho no macroeconômico, porque eles, enquanto agentes econômicos, interferem diretamente na nossa dinâmica social. E aí, eles decidem o que, quanto, como e para quem sobre os recursos que temos. E quando eu estava conversando com vocês sobre o liberalismo, eu citei algumas vezes no nosso encontro de hoje, ele é uma corrente econômica que enxerga a necessidade de a gente deixar o mercado livre, a gente deixar as empresas e as famílias livres para decidirem como querem consumir. Existe a lógica por trás disso, é de que apenas esses agentes vão conseguir administrar bem os recursos que interpretaram como adequados à vivência em coletivo. Então, perceba que nessa lógica liberal, eu estou dizendo que o governo é dispensável. O mais importante é eu deixar a economia regular todas as relações. E é claro que isso, visivelmente, é uma postura que, historicamente, não foi utilizada pela maior parte dos países, ou pelo menos não exatamente como se pregava enquanto modelo econômico teórico, porque nós temos o Estado minimamente para regulamentar algumas relações. Por exemplo, na proteção dos Estados nacionais, proteção do território. As grandes guerras mundiais são um exemplo de o exercício de proteção. A gente tem o Estado como um agente regulador em momentos de crise. A gente está vivenciando uma pandemia que, se a gente não tivesse um Estado, vocês imaginam como é que ia estar a situação. Apesar de, em alguns momentos, eles mais atrapalharem do que ajudarem, em geral, sem a interferência estatal, a gente teria muito mais problemas no nosso enfrentamento de crise. Então, o liberalismo é uma corrente econômica que prega que o Estado tem que deixar a economia correr livremente. E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre o que seria o capitalismo. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela, de uma maneira caricata, ela ilustra algumas facetas do nosso sistema econômico. Ele selvagem, socialmente responsável, sustentável, humano, de todo jeito o bicho é feio, morde e, de certa forma, nos consome. E aí tem outra frase que eu gosto muito de apontar nessas discussões, que é a do Milo Fernandes, em que ele diz que o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, e o socialismo é o contrário. O que é que ele quer dizer com isso? É que não existe um sistema econômico que não se paute na exploração das pessoas pelas pessoas. E a gente tem que ter isso em mente, não como um exercício de submissão e que as coisas são assim mesmo e acabou. Mas a gente tem que romantizar menos esses modelos econômicos e tentar ser menos apaixonado na defesa deles, porque todos vão ter problemas. Seja o liberalismo, o neoliberalismo, qualquer corrente econômica, ela vai ter alguns pontos positivos e negativos, né?
Mas vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo. O que é que ele é? A gente estudou isso no ensino médio, a gente está envolto numa economia capitalista. Isso é uma lei que nos tempos de hoje é quase tão forte quanto a gravidade, uma lei social, se a gente pensar dessa forma. E o que é que ela fala? Ela fala que a propriedade tem que ser privada, assim como os fatores de produção, os bens de consumo e o dinheiro. Como fatores de produção, eu estou falando dos recursos econômicos. Por exemplo, a exploração dos minérios, a exploração da Amazônia. Os fatores de produção são são coisificados, vamos chamar assim. E aí eu tenho uma precificação conforme o valor atribuído. Eu estou falando aqui basicamente daquela explicação que eu dei sobre preço, custo e valor. Eu tenho o preço das coisas conforme o valor que eu atribuo a elas. O exemplo clássico eu já dei hoje no nosso encontro, que é o paradoxo da água e do diamante. Ainda que a água seja muito mais importante, diamante tem um valor muito maior do que água do ponto de vista monetário. O capitalismo visa o lucro, a livre concorrência e há uma certa limitação no papel do governo, porque parte-se do pressuposto que o capitalismo só vai ser bem exercido numa economia livre de interferências do governo. E aí eu tenho algumas críticas ao sistema capitalista, que eu poderia encher aqui um livro todo sobre ela, mas é curioso a gente pensar que, indiferente a todas as críticas que o capitalismo tem, ele ainda é o sistema econômico vigente, não só no Brasil, mas no mundo, e ainda não conseguiram superar ele do ponto de vista econômico e social, porque ele vai se reinventando. Ele já foi pautado no uso de metais preciosos, já foi pautado no uso de exploração de países em colônias, já foi pautado simplesmente na troca de mercadorias. Hoje ele é muito mais intangível. Eu consigo fazer transferências, por exemplo, bancárias, e movimentar dinheiro sem tocar nesse dinheiro. Ou seja, ele vai se reinventando e se transformando, e ainda que ele seja um sistema muito predatório, ele ainda é encantador para a maior parte das pessoas, mas ainda que ele seja tão, vamos dizer assim, forte hoje quanto a gravidade, é importantíssimo que vocês compreendam que ele não é uma lei universal e natural. Existem outras lógicas, existem outros modelos que já foram empregados ao longo da história. Estamos vivendo esse momento nos últimos séculos, na verdade, porque esse sistema econômico tem se reinventado. E aí, pessoal, hoje a gente vive o chamado neoliberalismo, e é uma corrente econômica que vem do liberalismo. Perceba que aqui, ó, eu tinha o liberalismo que eu expliquei para vocês o que era, e eu tenho agora o neoliberalismo, como se fosse um liberalismo novo. E aqui eu tenho o Estado basicamente como um regulador econômico em tempos de crise. Aqui eu tenho a ideia de que quanto menos investimento público na economia, melhor. Por quê? Porque parte do pressuposto que o governo não sabe utilizar os recursos. Parte do pressuposto que o mercado é mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo no uso dos recursos à disposição. E aí é claro que há uma série de críticas possíveis sobre isso, e esse momento de pandemia que estamos vivenciando, em que o Estado, se não existisse, seria bem pior, né? A gente salta mais aos olhos a importância do Estado nesse momento. Mas na ótica neoliberal, ele é visto como um vilão, que quanto mais Estado, pior. E a ótica neoliberal, ela apenas suaviza isso um pouquinho. Ele é um pouco menos radical. Por quê? Porque na ótica neoliberal eu aceito o Estado em determinadas situações de crise. E o que estamos vivenciando do ponto de vista de pandemia é um exemplo disso. E aí, pessoal, eu queria explicar mais alguns elementos da nossa economia. Eu fiz um salto gigante na discussão sobre liberalismo e neoliberalismo, mas é importante que vocês entendam isso
como uma das facetas, uma das problemáticas para esse nosso ambiente de crise atual, porque a gente tem vivenciado uma economia liberal, vários países já rodam nessa linha de raciocínio há algum tempo, e isso não pode ser aplicado ao nosso contexto Ctrl+C, Ctrl+V, porque temos outra realidade. Quando você fala em deixar o mercado solto, numa economia sólida como a do Reino Unido, da Inglaterra, vamos dar esse exemplo, é uma coisa porque você lá tem um nível sociocultural muito mais igualitário do que aqui no Brasil. Se você deixar a economia solta e não haver nenhum tipo de limitação, você vai ter, por exemplo, grandes empresas matando pequenas empresas, como inclusive já tem acontecido. O fenômeno do iFood, por exemplo, ele tem passado feito um trator em vários empreendimentos nas cidades grandes. E aí você imagina essa lógica sendo empregada Ctrl+C, Ctrl+V nas cidades de interior. As pessoas com mais poder aquisitivo, os empresários com mais poder aquisitivo, vão tomar a vanguarda e vão ter muito mais vantagem por ter mais acesso a determinados recursos. Então, é importante a gente ter cautela nessa lógica liberal, porque ela pode, sim, causar muito mais problemas do que soluções. Mas, repito, isso aqui a gente tem que ter cautela. A gente tem que ter menos paixão na definição e na defesa desses modelos, entendendo esses modelos como parte da nossa vivência coletiva, não como algo que definem e a nossa vivência só se pauta naquilo. Mas deixa eu falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre banco. Banco, não sei se vocês já prestaram atenção, mas é exclusivamente uma empresa que faz o quê? Ela vende dinheiro. E ela vende dinheiro cobrando um aluguel por isso. É o que nós chamamos de juro, é o que nós chamamos de crédito. Ou seja, quando você pega dinheiro emprestado no banco, você faz isso a partir da lógica de confiança que aquele banco tem em você. Ele acredita que você vai pagar ele de volta e vai remunerar ele pelo tempo que ficou com esse dinheiro. Ou seja, é como se você alugasse o dinheiro do banco e na hora de devolver o aluguel, você devolve o mesmo dinheiro mais os juros, que é aquele valor que faz com que o banco consiga continuar as suas operações. Isso é uma maneira bem simplificada de explicar o que é que um banco faz e como é que ele ganha dinheiro. Basicamente, você pegou um dinheiro e vai devolver conforme o tempo que teve. E é interessante dizer sobre esses juros e sobre essas taxas que envolvem o mercado, é que quanto mais você apresentar elementos que te deem confiança para o banco, provavelmente menos caro vai ser os juros que você vai pagar por isso, certo? Daí a lógica de empréstimos consignados, de pedir um fiador, e todo mundo que já vivenciou o pedido de um financiamento ou um empréstimo entende mais a fundo o que eu estou falando. Quem nunca passou por essa situação precisa entender que o banco vai te exigir uma garantia. E quanto mais garantias você puder dar ao banco, menos caro vai ser os juros que você vai pagar por esse empréstimo. E esses empréstimos, pessoal, têm uma relação direta com a famosa taxa Selic. A taxa Selic é conhecida como a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela serve de referência para todos os outros cálculos. E isso daqui tem a ver com um valor percentual que é definido pelo Copom, que é um conselho monetário que faz a nossa política nacional quanto a juros, né? E ele define um valor percentual. E a partir desse valor, a gente vai saber quanto vai se cobrar para os bancos realizarem transações entre eles. São as chamadas operações de curtíssimo prazo. Quanto menor essa taxa, mais fácil é que essas relações aconteçam.
mais barato vai ser essas transações. Então, quanto menor o Selic, menor a taxa de juros do país, logo mais circulação econômica acontece. Deixa eu tentar explicar isso um pouco mais a fundo. Veja, eu tenho o Banco Itaú e eu tenho o Banco Santander. Eu não sei se vocês sabem, mas o Itaú e o Santander emprestam dinheiro entre si um ao outro. Eu estou falando de operações milionárias, pessoal. Não estou falando de pedir 10 mil reais, não. Estou falando de pedir 100 milhões de reais. O Itaú pega um empréstimo do Santander e aí pega um empréstimo de 400 milhões de reais. Só que essas operações são de curtíssimo prazo. Ele pegou dinheiro hoje, na segunda-feira, provavelmente quarta-feira ele já devolve. Eu estou falando de uma operação de curtíssimo prazo que tem uma taxa envolvida nisso. E quanto maior essa taxa, mais cara essa transação. E essa transação sendo mais cara, tu acha que o Itaú vai ficar no prejuízo? É claro que ele vai repassar para o consumidor. Então, quanto mais caro o Itaú paga para o Santander, e vice-versa, pessoal. Eu estou falando Itaú e Santander como os dois primeiros bancos que me veio à cabeça. Mas Santander pega do Itaú, Banco do Brasil pega da Caixa, existe toda uma relação entre esses bancos. Mas vamos continuar. Quanto mais cara essa taxa, mais caro o dinheiro. E aí, quanto mais caro o dinheiro para o banco, mais caro ele repassa para o consumidor. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que quanto mais baixa a taxa Selic, mais se estimula o consumo. Por quê? Quanto mais barato o custo do dinheiro, mais dinheiro em circulação eu consigo colocar. Estamos vivenciando um momento de baixa na taxa Selic. Por quê? Porque a última vez que a taxa Selic esteve nesses patamares, eu estou falando lá de 1999. E aí eu tenho um momento em que supostamente o consumo está acontecendo em maior quantidade, logo eu tenho, por meio disso, vamos dizer assim, um aumento de consumo. E aí eu tenho nessa discussão uma relação direta com a inflação. A propósito, você sabe o que é inflação? Deixa eu tentar explicar sobre isso. Inflação, pessoal, é o aumento generalizado dos preços. Quando eu tenho o aumento no preço da gasolina, eu não tenho inflação. Eu tenho inflação quando aumenta a gasolina, a carne, presunto, quando aumenta tudo. Quando aumenta o preço das coisas e o meu poder de compra não se modifica, eu tenho inflação. Tá claro isso aí? Vamos lá. Mas aí eu expliquei o que é inflação, estou explicando o que é Selic, vou mostrar esse gráfico a vocês. Ó. A menor taxa que a gente viu de Selic foi em 22 de outubro de 1997, em que ela estava em 1,58. Hoje, esse gráfico é de hoje, que eu tirei para vocês, a nossa taxa Selic está em 2%. Isso significa dizer que nas operações de curtíssimo prazo, os bancos vão pagar uma taxa entre eles, mais ou menos nesse valor. Esse valor é anual, certo? Então, você divide na matemática financeira que vocês estão vendo com o Renivaldo. E aí, você pegando esse valor nessas operações diárias, você consegue saber quanto um banco vai pagar para o outro. E dependendo do valor que um banco pagar para o outro, ele vai cobrar mais ou vai cobrar menos do consumidor. Por consequência, o dinheiro vai ser mais caro ou menos caro. Deixa eu tentar dar uma explicação mais simplificada, porque eu imagino que esse assunto esteja causando alguns nós na cabeça de vocês, e o fato de vocês não estarem fazendo perguntas me deixa um pouco até mais inseguro se vocês estão entendendo ou não. Mas deixa eu tentar simplificar isso aqui. Por que eu falei de inflação? Por que eu falei de lei da oferta e da procura? Depois falei de Selic. Porque esses assuntos se misturam entre si. Uma coisa vai interferir na outra.
Vamos voltar? Lei da oferta e da procura. Quanto maior o preço de um produto, menor a procura dele. Qual é a relação disso com a inflação? Se a inflação é o aumento de tudo, ou seja, tudo está aumentando de preço, vai acontecer o que com a procura dessas coisas? Diminuir. O preço da caneta aumenta, a quantidade de pessoas comprando caneta faz o quê? Naturalmente diminui. Se a quantidade de pessoas diminui, vai acontecer o quê? Eu vou ter um problema econômico porque eu estou fazendo muita caneta e talvez não esteja muita gente consumindo. O que é que eu, Banco Central, posso fazer? Eu posso diminuir a minha taxa Selic. Quando eu diminuo a minha taxa Selic, eu estimulo o consumo, porque o dinheiro em si fica mais barato. E se o dinheiro está mais barato, naturalmente as pessoas vão poder consumir mais. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou tentar interferir lá de cima, lá do Banco Central, interferir nas relações microeconômicas. Por quê? Porque, de repente, Gilmário estava juntando para comprar uma moto e ele estava juntando esse dinheiro, juntando. E agora que a taxa Selic está mais baixa, está mais fácil para ele conseguir um financiamento. Então, de repente, ele que estava esperando para comprar uma moto no próximo ano, conseguiu uma taxa de juro melhor no banco e agora ele compra essa moto. Ou seja, a economia roda mais porque as pessoas consomem mais. Então, gente, essa relação é que quanto maior a taxa Selic, menor o consumo. Por quê? Porque quanto mais cara a Selic, mais caro o dinheiro. E quando o dinheiro está mais caro, as pessoas consomem menos. Tá claro ou tá escuro, pessoal? Tá claro. Agora deixa eu perguntar, a taxa Selic do Brasil baixou ou tá mais cara? Absurdamente. Baixou? Por Baixou que e que, muito. por que que os Por produtos que, estão que os tão preços caros estão cada tão dia que caros? passa? É, que ontem mesmo o leite aumentou, 50 centavos. Gasolina também. Ele- Gasolina, na- pelo menos aqui no e, Rio Grande do Norte, é um absurdo. e desde a época da pandemia eu tava atrás de comprar um celular, mas desisti, porque os preços estão absurdos. Eu tô esperando baixar até só ano que vem agora. E olhe lá. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Deixa eu até olhar, era isso aí. Esse aqui era o último slide que eu queria trazer para você. Ué, Oi, vou responder a tua pergunta, mas pode perguntar a outra pessoa. então por que que acontece aquele Black Friday? Que é no caso que a gente fica esperando algumas coisas baixar, que a menina falou o caso do celular. Eu tô esperando para me comprar um também. Certo. Essa pergunta é muito boa também. Deixa eu responder primeiro a do Black Friday. Black Fraud, que eu gosto de falar. É tudo pela metade do triplo. Se você monitorar o preço, aí tudo bem. Se você está olhando direitinho, eu recomendo de fato comprar. Oi? Enfim. Mas você comprar só porque a loja está anunciando que está mais barato, eu não recomendo, não, sabe? A Black Friday, ela é um evento muito mais relacionado ao marketing do que à economia. Ela é uma campanha anual para as empresas geralmente venderem o seu estoque e no Brasil elas fazem isso geralmente para se preparar para o Natal, que é a época que vai ter mais ainda consumo. Esse ano vai ser diferente, porque apesar da taxa Selic estar mais baixa, o consumo não está acontecendo como o governo previa. Quem me fez a pergunta sobre os preços estarem aumentando, perdão, quem foi a pessoa? Andresa, Ótima pergunta. Vamos lá, Andressa, deixa eu tentar te explicar isso. Economia não é uma ciência exata. Se a economia fosse uma ciência exata, todo mundo era rico. Então, várias das coisas que eu expliquei para vocês hoje, elas funcionam muito mais no plano teórico do que prático. Porque, veja, essa teoria dos preços e a taxa Selic, ela prevê perfeitas condições de temperatura e pressão. Ela prevê um cenário em que você consegue levantar todas as variáveis. O que está acontecendo no Brasil é uma pandemia sem precedentes. O mundo sofreu um baque muito grande com isso.
E o nosso país tem uma política, vamos dizer assim, de industrialização esquisita. Por quê? Porque a gente não favorece a nossa indústria interna. Então, a gente acaba fazendo com essas políticas, permitindo que empresas de fora venham para cá e elas conseguem impor o preço que acham mais adequado. Independentemente de qualquer teoria que vocês vejam sobre economia, a oferta e a procura ainda é a lei máxima. Ela é como se fosse a gravidade da economia. Então, sempre que eu tiver muita procura, sempre que eu procurar muito um determinado produto, o que é que vai acontecer com a oferta dele? A oferta dele vai tender a diminuir. E se a oferta dele tende a diminuir, esse produto fica mais difícil. E se esse produto fica mais difícil, ele vai ficar mais caro. Só que existem outros elementos nessa discussão sobre preço. E é por isso que eu comecei a nossa aula falando sobre valor. E é por isso que, por mais que você consiga comprar um celular por 800 mil reais, muita gente ainda prefere pagar 5, 6 mil reais no iPhone, porque tem uma atribuição de valor muito maior sobre ele. Então, essa discussão sobre preços, em parte, tem muito mais a ver com o valor que as pessoas atribuem aos produtos. E aí você me pergunta, professor, e o que a Selic tem a ver com isso? Tudo. Porque por mais que eu ache que o iPhone é o meu sonho de consumo e eu estou disposto a pagar 5 mil reais por ele, quando eu consigo ter acesso a crédito num banco para financiar um determinado imóvel que eu quero comprar, uma moto, alguma coisa, eu consigo mover transações. Mas isso dificilmente acontece para coisas mais, vamos dizer assim, desses bens de consumo. Então, o dinheiro, ele não tem chegado na ponta por causa da nossa política monetária, não consegue mexer com as relações entre os bancos e as pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? O nosso sistema financeiro privilegia os bancos e eles ficam à vontade. Eles, por serem poucos, conseguem interferir diretamente na nossa economia e eles não deixam o dinheiro circular como deveria. E o que acontece na prática? Na prática a gente tem uma taxa Selic de 2%, mas a nossa vida não interfere em nada porque os bancos não deixam o dinheiro mais barato, porque eles conseguem combinar entre si e manter o dinheiro caro. E aí, o que está acontecendo na prática? Nós temos o país refém do nosso sistema financeiro. Eu consegui explicar ou você quer que eu tente de novo, Andresa? Não, entendi, professor, obrigado. Mas eu posso tentar de novo, viu? Porque eu não sei se eu fiquei muito no plano das ideias. Deixa eu tentar trazer isso de outra maneira. Vamos lá. Vamos pensar aqui no preço do dólar. Como é que o preço do dólar interfere na nossa economia? O brasileiro médio, ele não compra dólar, ele não pensa em ir na Disney como um bacana lá de cima falou. Ele não faz isso. Mas ele consome produtos que têm uma relação direta com o dólar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu nunca comprei dólar, mas eu compro café. E o café é um commodity que, para a produção dele, ele tem uma relação direta com o diesel, por exemplo, com o petróleo. E quando está mais caro produzir café, quem produz café vai repassar isso para quem? Para o cliente. Ele não vai assumir esse prejuízo. Então, a gente tem essa política financeira esquisita, porque os bancos mandam na nossa economia, e ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem uma industrialização precária, porque a nossa indústria interna é morta cada vez mais por essa nossa política quanto às indústrias estrangeiras. A gente não consegue colocar nenhuma barreira nessas transnacionais, nessas empresas gigantes que entram no nosso país. Professor, quer dizer que você é contra a Google, é contra o Google, você não quer que elas atuem no Brasil? Não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma política mais séria quanto ao empreendedorismo em nível nacional. A gente tem que conseguir produzir os nossos produtos, porque aí eles vão ser bem mais baratos. Alguém aqui que tenha mais idade nessa turma, certamente chegou a ver aqueles Gugel, o carro produzido aqui no Brasil. Tem alguém aqui desse tempo? Não, né? O tiozão da turma é fogo, né? Mas o Gugel, pessoal, foi um carro produzido no Brasil que ele era bem mais barato quanto aos custos de produção, porque ele era feito com produto nacional. O que é que aconteceu? Ele acabou sendo engolido por as empresas estrangeiras que conseguiam ter, inclusive, incentivos do governo para fazer a venda aqui no Brasil. E aí ele acabou sendo engolido. O Gugel é um exemplo em várias outras empresas nacionais que não conseguem competir nesse cenário externo, mesmo com a taxa Selic lá embaixo. Porque mesmo que isso tenha acontecido, esse dinheiro mais barato não está chegando na ponta. Não está barateando, de fato, os produtos como a gente gostaria. O que mais, pessoal? Ficou melhor ou ficou pior esse exemplo que eu dei? E aí? Dúvidas? Eu ia perguntar quando você estava falando de empréstimo de banco, né? Porque agora a gente está tendo muitos bancos virtuais online. Eu mesmo tenho uma conta, que é a da Neon. Aí eu vi uma vez que a Neon é associada ao Banco Votorantim, e também que eu sei que o Banco Votorantim tem uma associação com o Banco Bradesco. Aí, como é que eles conseguem, por exemplo, criar uma conta para a gente, fazer uma conta que não precise pagar taxas, como eles oferecem, de transferências e tal. Como é que eles lucram nisso, entendeu? Legal, essa pergunta é muito legal. Veja, hoje, se você vai investir em ações, por exemplo, tem uma coisa que é dita muito em quem trabalha com isso, é que o negócio mais lucrativo no Brasil é um banco bem gerido. O segundo negócio mais lucrativo no Brasil é um banco mal gerido. Porque banco no Brasil ganha dinheiro de todo jeito que você pensar. Pelo que eu falei, o nosso sistema financeiro privilegia os bancos do começo ao fim. E aí, os bancos digitais hoje, eles conseguem, por meio de não terem agências físicas, economizar em custos de produção. Como assim? Você imagina um banco como o Banco do Brasil. O próprio Bradesco, que ele tem uma política de ter uma agência física na maior parte das cidades. Você imagina quanto o Bradesco paga de aluguel, água, luz, uma série de funcionários para atendimento, manutenção desses caixas. Então, o que é que acontece? Acaba sendo muito mais barato para esses bancos virtuais. E aí eles não precisam... não é nem que eles não precisam, é que como eles gastam menos com esses custos operacionais, eles acabam conseguindo baratear mais o produto. A gente tem que entender o banco como uma empresa que vende dinheiro. E se eu consigo economizar mais na minha operação, eu consigo acabar tendo uma margem de lucro maior. Um banco como o Nubank, por exemplo, ele lucra absurdamente quando, de repente, o Samuel não pagou a fatura em dia e ele vai pagar os juros da fatura anterior. Então, ele vai... Os juros de cartão de crédito, pessoal, não sei se vocês já perceberam essa pegadinha, mas eles são absurdamente altos. É uma coisa, assim, irracional. Se você não pagar a fatura do teu cartão de crédito, se você pagar aquela parcela mínima, pode ter certeza que no mês seguinte você vai se ferrar quanto a juros. Porque eles são muito altos. Então, eles acabam, Andresa, lucrando muito em cima de eu que não paguei em dia, vou pagar aqueles juros, mas você que pagou em dias, beleza, fica elas por elas,
e você não perde, mas também o banco não perde com você, não, porque ele não gastou tanto na operação de cuidar da sua conta. Além disso, existem as operações de curtíssimo prazo. E nessas operações de curtíssimo prazo, eles conseguem fazer uma espécie de trade, ou seja, uma espécie de lucro dessas operações que justifica a existência deles por meio dessas movimentações milionárias. É só você parar para pensar. Hoje, se você deixar, vamos fazer uma conta bem simples aqui, para você ver como essa taxa de juro, dessa taxa Selic interfere na nossa vida. Hoje, a taxa Selic está 2%. A caderneta de poupança, ela paga 1,7% ao ano, certo? E ela só paga quando ela faz aniversário. Vamos imaginar que você tem 10 mil reais na sua poupança. Com 10 mil reais na sua poupança, você, ao final de um ano, vai ter ganhado 170 reais. Com 10 mil reais. Ou seja, não está valendo quase nada. Isso não paga nem a inflação, que depois de 10, 12 meses, ela geralmente é muito mais alta do que 1,7%. A do último ano, se eu não me engano, foi 4%. Então, quando você deixa o seu dinheiro na poupança, você está literalmente perdendo dinheiro. Porque essa remuneração que o banco te paga, ela não vale nem a poupança, ela não vale nem a remuneração que a poupança rende. E aí, eu acho que eu não respondi a tua pergunta adequadamente ainda. Como é que o banco lucra? O banco não lucra comigo e você, que movimenta 10 mil reais. Mas tem o empresário, o Zé da Volta, que movimenta 10 milhões. E ele faz transações bem maiores. E ele paga um CDB, por exemplo, que é um certificado de depósito bancário, em que ele empresta dinheiro ao banco. E aí tem uma coisa interessante que está acontecendo hoje, é que eu dei esse exemplo do CDB e do grande empresário, mas alguns desses produtos financeiros estão sendo disponíveis para nós, réis mortais. O próprio CDB que eu falei, esse certificado de depósito bancário, você pode se aproveitar desses juros compostos e, em vez de se ferrar com ele, ganhar um pouquinho com ele. E existem CDBs que nem são tão caros assim. O próprio Banco do Brasil, você pode comprar um CDB, que você compra o CDB, é um produto, você fica com aquele dinheiro parado, depois de um determinado tempo, o banco vai te devolver esse dinheiro e pagar mais os juros. Ou seja, você inverte a lógica. Em vez de você pegar dinheiro emprestado do banco, você empresta dinheiro ao banco. Mas aí, Andresa, talvez a sua cabeça dê um nó maior. Aí como é que o banco ganha dinheiro com isso? Ele ganha dinheiro com isso porque, infelizmente, o brasileiro médio passa por dificuldades e ele paga juros porque não consegue pagar a fatura em dias. Então, a maior parte dos brasileiros estão pegando dinheiro emprestado ao banco, não comprando CDBs e sendo mais remunerados por isso. Hoje, pessoal, é importante até que vocês saibam disso, para a vida de vocês, existe uma série de produtos financeiros que estão acessíveis a réis mortais como nós. Um exemplo prático é o Tesouro Direto, que a partir de R$ 30 você já consegue emprestar dinheiro ao governo. Mas a resposta para a tua pergunta, Andresa, como é que o banco ganha dinheiro? Primeiro, porque a política monetária do país todinha é voltada aos bancos. A segunda, ele ganha dinheiro em cima dos juros das pessoas que não conseguem pagar a sua fatura em dias, por exemplo. Além de empréstimos, uma série de questões nesse sentido. Ele ganha mesmo em cima da desgraça dos outros. Infelizmente é isso. O que mais, turma? Ok? Mais alguma dúvida ou a gente pode encerrar? Vou tomar isso como ninguém tem dúvida. Vou parar a gravação aqui, certo?